Muito bem, irmãos. Boa noite. Bem-vindos todos que estão com a gente hoje. Nós vamos ter o nosso momento da Palavra de Deus agora. Esse momento tão especial que a gente coloca os nossos pensamentos dentro da Palavra do Senhor em todas as coisas. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ter o nosso devocional hoje, falando a respeito de um assunto bem importante nesses nossos dias, que é a disciplina. E nós vamos tratar sobre isso. Mas antes disso, deixa eu notar algumas pessoas que estão com a gente. Tem os irmãos da Igreja Batista Nova Vida de Sorocaba, que estão, alguns deles assistindo com a gente hoje. Pastor João Caetano e sua família foram meus alunos lá no seminário. Foi uma bênção a gente poder estar juntos e é uma bênção a gente poder também ter vocês com a gente, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tenha um tempo bem gostoso com a gente aqui, tá bom? Também quero dar boas-vindas para a Rosinete, que é a esposa do pastor Everson de Cascavel, que está também assistindo a gente. Bem-vinda, irmã, e também o seu esposo. Muito bom ter vocês com a gente. Também a dona Ivani, que já tem assistido algumas vezes aqui com a gente, que é a tia da Fabiana. Também é muito bom ter a senhora com a gente, tá bom? Fique em casa dentro já da nossa família. E outros irmãos que também estão em outros estados, que estão em outros lugares, e todos aqueles que são da nossa igreja, bem-vindos, e já já nós vamos ter o nosso tempo de oração. Mas você já tem aberto aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, se você não achou ainda, vai aparecer aqui na tela para você esses versículos, tá bom? Também para você poder participar com a gente. 1 Coríntios capítulo 9, eu estou lendo na versão atualizada, diz o seguinte, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar, pedir a orientação de Deus sobre o nosso pequeno estudo hoje. Senhor, nós agradecemos o Senhor por esse tempo em que nós estamos exercitando a disciplina. Pai, nós te pedimos que, nesse momento, olhando para a Tua Palavra, o Senhor nos oriente, o Senhor nos dê a sabedoria, Senhor Deus, para poder agir de acordo com a Tua vontade nas nossas vidas, sabendo que esse tempo em que nós temos que ter vários hábitos diferentes, também são parte daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre com a gente. O Senhor está sempre nos orientando e nos ajuda a poder saber exatamente qual é a Tua vontade para nós em cada situação, em cada momento da nossa vida. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então, aqui, esse tema em 1 Coríntios fala justamente a respeito dessa questão da disciplina. Ele fala do atleta, ele fala de pessoas que estão trabalhando com um determinado objetivo. E a gente, você sabe muito bem, para cada coisa que a gente faz, a gente precisa ter disciplina, tá? O que seria essa coisa da disciplina? Disciplina é você saber o que você deve fazer e fazer. E muitas vezes a gente pensa em disciplina como uma situação negativa. Mas não é necessariamente isso. Disciplina não tem só conotação negativa. Ela tem também a conotação positiva e o disciplinado faz aquilo que ele precisa fazer na hora que precisa ser feito. O que nós estamos fazendo nesse período de pandemia, nesse período de afastamento social, e muitas vezes a maioria de nós está tendo que fazer seus trabalhos dentro de casa, fora de um ambiente de trabalho, fora de um ambiente controlado por outras pessoas, é que nós estamos tendo que exercitar a nossa disciplina pessoal de uma forma muito mais
como é que fala, instigante, né? Muito mais determinada. Você tem tido disciplina na sua vida pessoal, mesmo quando não tem ninguém em cima de você falando o que você precisa fazer ou não? Porque quando você pensa na palavra disciplina, o que é a primeira coisa que vem na sua mente? É uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Geralmente a gente pensa em coisas negativas, né? Você sabia que o ser humano ele tem repúdio normalmente por essa ideia de disciplina? Porque disciplina tem a ver com corrigir, tem a ver com correção. Disciplina muitas vezes tem a ver com a gente tendo que se corrigir em alguma coisa da nossa vida que a gente tem que fazer ou deixar de fazer, ou corrigir outros. Por isso a gente muitas vezes tem repúdio com isso. E muitas pessoas também têm desânimo quando se fala de disciplina. Porque muitas vezes a gente precisa de disciplina para fazer as coisas, mas desanima se a gente não tem os propósitos bem determinados sobre aquilo que a gente precisa fazer. Por exemplo, para se fazer um regime, para emagrecer, a gente não precisa de disciplina? Né? Alguns têm até pegado no meu pé sobre isso, eu não entendo por que pegam no meu pé a respeito disso. Mas pegam. Né? Mas para que eu possa emagrecer, eu preciso de disciplina. Não comer determinadas coisas. E quem é que vai determinar isso? É a minha vontade pessoal, a minha vontade de fazer. Treinamentos físicos, a mesma coisa. Aqui ele cita a questão do atleta. Ele fala que o atleta em tudo se domina. Para que você faça exercícios físicos, você precisa de disciplina, porque muitas vezes dói, muitas vezes é chato, é enfadonho. Mas se você tem aquele propósito de manter a sua saúde, de manter a sua vida em dia, você vai fazer. Mesma coisa nos estudos. Quem quer passar num vestibular, quem quer passar nos melhores vestibulares que tem, numa escola afamada, precisa de disciplina nos estudos. Crianças, jovens, vocês estão tendo disciplina para estudar durante esse período que você não tem que ir para a escola? Porque os vestibulares vão vir no final do ano, se não no ano que vem. Vocês estão tendo disciplina para cumprir seus horários de estudo da maneira correta? Então tudo isso envolve a gente entender os propósitos pelos quais a gente está se esforçando, pelos quais a gente está sendo disciplinado. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala algumas coisas a respeito da disciplina que são importantes para a gente. Se a gente quer ter vitória em cada situação da vida da gente, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na sua saúde, seja na sua vida espiritual, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, se a gente quer ter vitória, a gente precisa de disciplina. A gente precisa se disciplinar para isso. E o apóstolo Paulo nos fala a respeito disso de uma forma bem interessante. Por exemplo, ele fala aqui no versículo 25, todo atleta em tudo se domina. O domínio próprio é essencial para quem quer ter disciplina e quem quer ganhar os seus objetivos na vida. Talvez você vire para mim e fale assim, ai pastor, eu não tenho domínio, eu cedo muito fácil para as coisas, eu não tenho domínio próprio. E eu vou te dar uma boa notícia. Você tem sim domínio próprio, porque o domínio próprio é fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, nós temos uma lista de 9 componentes do fruto do Espírito e o domínio próprio está dentro dele. Você só não usa do domínio próprio se você não quiser, porque o Espírito Santo de Deus está aí para te ajudar. O atleta que quer ganhar, em tudo se domina. Ele continua, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Uma coisa muito legal da nossa vida espiritual e da nossa vida com Deus é que os nossos alvos não são só aqui para a terra. Os nossos alvos também têm motivos eternos. São alvos eternos. Se nós estipularmos alvos somente para esta vida, nós vamos ser infelizes.
Se nós estipularmos alvo somente para aquilo que acontece com a gente, nós somos completamente infelizes. Me chamou bastante atenção essa semana a morte de um compositor da música popular brasileira muito famoso, chamado Aldir Blanc. Muitos de vocês devem ter conhecido ou mesmo visto as reportagens dele. É um compositor de música que teve músicas famosas, músicas que estão ainda, depois de anos, de décadas, sendo usadas pelas pessoas. Ele morreu numa situação muito deprimente. Ele morreu sem poder ter atendimento médico, não tinha assistência médica, não tinha um salário fixo. Alguém que estava realmente numa condição muito ruim, morreu de Covid esses dias sem conseguir o atendimento médico para ele. Alguém que possivelmente, ou que provavelmente teve muito dinheiro, mas que agora, nos últimos momentos de vida, não tinha recursos para poder se tratar. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente coloca os alvos aqui na Terra. A gente coloca os nossos alvos em cima de coisas que, no final das contas, vão passar. Os nossos alvos têm que ser eternos. A coroa para a qual a gente batalha é a coroa incorruptível. Ele continua falando no versículo 26, assim corro também eu, não sem meta. Você sabe quais são os seus objetivos de vida? Você sabe para que você está vivendo? Você sabe que tipo de meta você tem como objetivo da sua própria vida? Isso está bem claro na sua mente? Ou você está correndo, está fazendo as coisas simplesmente por fazer, porque todo mundo faz, então vamos fazer também? Você está estudando porque todo mundo estuda. Você está trabalhando porque o único motivo para você trabalhar é poder sobreviver. Nós temos que ter metas bem claras, estipuladas na nossa mente. Metas que são colocadas por Deus na nossa vida, para agradarmos o Senhor e fazermos a sua vontade. E essas metas claras têm como objetivo de vida para a gente, precisam estar bem estipuladas para que a gente possa correr para a coisa certa. Inclusive, ele fala aqui do esforço. Ele fala, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Imagina aquele boxeador que dentro de um ringue, eles estão ali, os dois atletas, um na frente do outro, e um deles começa, sem qualquer razão, começar a lutar jogando só golpes no ar. O outro se afasta e ele continua, no maior esforço, só jogando golpes, jogando golpes, jogando golpes, e o outro fica só olhando. Ué, o que esse cara está fazendo? Se ele não tem um objetivo de acertar o outro para ganhar a luta, ele vai se cansar, vai fazer um monte de esforço, mas não vai ter objetivo nenhum, não vai atingir os seus objetivos. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida em que você está gastando muito do seu tempo em coisas que não vão trazer nada, não vão acrescentar nada na sua vida. Eu não sei o que você está fazendo com o seu tempo, principalmente quando você tem tempo livre, ou quando você tem a oportunidade de não ter mais pessoas dominando o seu tempo. Você está jogando fora o seu tempo? Você está desferindo golpes no ar? Você não tem um objetivo bem claro nas coisas que você está gastando do seu tempo? Preste atenção para que você possa ter disciplina. E ele termina no versículo 27 falando assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Muitas vezes a gente olha para esse versículo falando a respeito de um exemplo pessoal, um exemplo que a gente pode deixar para outros, para que outros possam olhar para a gente e aprender. Mas o que eu creio que ele está dizendo aqui é falando a respeito da sua própria realização pessoal. Ele fala, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Quem é que manda na sua vida? É você? São seus objetivos de agradar ao Senhor, de ter vitórias na sua vida, ou é o seu corpo, a sua preguiça, que muitas vezes durante a disciplina dá vontade de desistir? Você realmente tem na sua vida esse domínio sobre as suas vontades,
esse domínio sobre a sua preguiça, sobre a vontade que você tem de desistir quando as dificuldades, quando os obstáculos aparecem diante de você. E aí você chega no final do dia e olha para trás e fala, não fiz nada do meu tempo hoje, meu dia foi inútil. Ou você realmente domina as suas vontades e com toda a disciplina, com todo o vigor, com a força que Deus lhe dá, consegue atingir os seus alvos. Durante esse período, irmãos, nós vamos ter que aplicar essa disciplina nas nossas vidas. E uma disciplina pessoal, de domínio próprio, dado pelo Senhor para a gente, para que a gente possa vencer esse tempo e ainda aprender com ele. Para que a gente saia fortificado desse período que nós estamos vivendo, desse período que Deus está deixando com que a gente viva um pouco mais solto das normas e das coisas que a gente tem que cumprir, dos horários que a gente tem que cumprir. Para encerrar, vá comigo para Hebreus capítulo 12. Aqui ele coloca um alvo de vida bem importante para a gente. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Sabe qual é o nosso alvo principal? Sabe quem é que a gente precisa imitar e agradar? O Senhor Jesus Cristo. O nosso alvo de vida deve ser sermos iguais a Ele. Fazer com que a nossa vida cada vez mais se torne igual àquela que o Senhor Jesus deixou como exemplo para nós. Como aquele atleta que no começo ali da sua corrida de 100 metros rasos, olha lá para frente e vê aquela fitinha lá no fundo e fala, é essa que eu quero chegar. É ali que eu preciso completar a minha carreira. E quando dá-se a partida, ele sai correndo, olhando somente para aquele alvo, tendo aquela linha como seu objetivo naquela carreira. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. É isso que o escritor de Hebreus coloca para nós, falando que nós temos que ter Cristo como alvo da nossa vida. E sem disciplina, sem a gente mesmo se disciplinar a si mesmo, nós não vamos conseguir ter essas vitórias. Nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Então, aproveita esse tempo em que você está tendo que se autocontrolar para exercitar o seu domínio próprio, para exercitar a sua disciplina pessoal e fazer com que esse tempo seja um tempo de ensinamento do Senhor para a gente, para que a gente saia desse tempo muito mais fortificado, muito mais firme naquilo que são os objetivos que Deus tem para a gente, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe a podermos ser disciplinados nesse período de pandemia. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e eu vou pedir por você agora. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem colocado nas nossas vidas a tua direção. Obrigado porque o Senhor tem colocado filhos e filhas do Senhor, servos e servas do Senhor, que querem de verdade poder aprender com esse tempo. Então nos ajuda, Pai, entre outras lições que o Senhor quer nos ensinar, a saber nos disciplinar mais e melhor, para que o Senhor seja honrado com tudo aquilo que a gente fizer durante esse período. E ajuda-nos, Senhor Deus, a nos aproximar do Senhor, a nos aproximar de Cristo, a nos aproximar daquilo que Ele tem para nos ensinar, para que o Senhor seja honrado nas nossas vidas e obtenhamos a vitória que o Senhor quer desse período todo. Eu peço em nome de Jesus. Amém.